Muito bem, agora sim, vamos entrar então na terceira parte aqui da nossa disciplina de gerenciamento de comunicações do nosso curso. Vamos falar sobre o gerenciamento das comunicações dentro dos processos do PMBOK que gerenciam, que ajudam a cuidar desse processo. Então a gente vai falar aqui basicamente sobre o planejamento, as comunicações dentro da fase de planejamento, depois da fase de execução e da fase de monitoramento e controle, que gerencia toda essa fase, fazendo com que o ciclo se reinicie sempre, mantendo sempre a comunicação fluida dentro do nosso projeto. Muito bem, e com isso, o que nós vamos ganhar de benefício dentro do nosso projeto? Manter sempre os nossos stakeholders alinhados, comunicados, cientes de tudo o que está acontecendo no processo dentro da fase de execução, certo? Muito bem. Dentro de planejamento, a gente vai aprender os processos de planejar o gerenciamento das comunicações. Depois nós vamos ver dentro de execução como nós vamos gerenciar as comunicações durante essa fase de execução dos projetos, e em controles nós vamos aprender como controlar as comunicações dentro do que é formal, informal, oral, escrita, daquilo que a gente já viu do nosso curso. Então, vamos olhar todos os processos de gerenciamento de comunicações. Planejar o gerenciamento, gerenciar e controlar as comunicações, certo? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro nós vamos ver o processo 10.1 do PMBOK, que é o processo de planejar o gerenciamento das comunicações. E para a gente gerenciar esse planejamento, nós vamos ver as melhores práticas, que é observar a empresa, ou seja, ver como a empresa na qual a gente está gerenciando o projeto, se for um projeto de consultoria, que você está indo no cliente, observar como funciona o seu cliente, como funciona a empresa, né, do seu cliente, como funciona o fluxo de comunicações deles, como é que eles já usam o processo de comunicação, se é mais formal, informal, é mais escrito, é mais oral, como é que funciona para a gente poder adaptar o projeto ao que já é a cultura organizacional da empresa. Também os interesses e os conflitos das pessoas, nós vamos entender lá desde o início, né, na fase de planejamento, entender com os stakeholders quais são os interesses deles, claro, interesses voltados para o projeto. A gente vai entender os conflitos dessas pessoas, se vão existir, e fica tranquilo, você vai ver dentro lá de stakeholders e gerenciamento de recursos, como que a gente trata os conflitos, né, das pessoas para poder atingir o objetivo do projeto. Nós vamos ver como validar o plano, né, com os envolvidos, ou seja, o plano de comunicação com os envolvidos no projeto. Nós vamos ver o processo de feedback, como dar e receber feedback, né, de uma forma proativa, de uma forma produtiva, de uma forma positiva. Feedback é sempre uma situação bem delicada, bem importante dentro do processo, né, do gerenciamento de projetos, mas tem que ser feito, né, com coerência para gerar mais pontos positivos do que negativos que a gente já está acostumado. Olhar também a distribuição aos interessados, ou seja, como distribuir a informação de forma coerente, de forma eficaz e eficiente dentro do seu projeto. E para isso a gente faz sempre algumas perguntas, né? Qual é o tipo de informação, qual é a informação que a gente vai comunicar dentro do nosso projeto, né? Por que aquela informação ela é importante e por que ela tem que ser divulgada, disseminada, distribuída dentro das empresas, dentro do projeto, para quem nós vamos distribuir essas informações, né, para quem nós vamos comunicar as informações do projeto, como nós vamos comunicar esse projeto, se são ferramentas formais, informais, então como a gente vai comunicar e quando, né, qual é a periodicidade que tem que ser divulgado aquelas informações. Então, qual informação, por que ela tem que ser, para quem, de que forma e quando essas informações devem ser divulgadas. E por onde, né? Se é por um e-mail, se é por um relatório, se é por
por um memorando, se é por um dashboard, então por onde essa informação vai trafegar. E para isso, nós vamos ver algumas entradas das ferramentas, técnicas e saídas do processo de planejamento do gerenciamento das comunicações, para a gente evitar que a gente tenha alguma perda de comunicação ou ruído nessas comunicações. Então, para isso, quais são as entradas, os insumos, as informações que nós vamos usar dentro do nosso projeto? Então, primeiro, o nosso plano de gerenciamento do projeto, que nós já atuamos até aqui, já trabalhamos até aqui, já montamos lá, que é o plano de gerenciamento de escopo, de cronograma e de custos, nós já fizemos até agora. Pegar também o registro das partes interessadas, ou seja, a lista desses stakeholders, né, dessas pessoas, dos colaboradores que vão participar ativamente do projeto. Os fatores ambientais da empresa, então, como a gente disse agora há pouco, as informações da empresa, algum processo de comunicação que já é usual da empresa. Então, esses fatores ambientais mesmo, né, de cultura organizacional da empresa. Depois, os ativos de processos organizacionais, que também são importantes para a gente entender quais são os processos que já são nativos, né, naturais da empresa. E aí, que técnicas e ferramentas nós vamos utilizar para tratar essas informações dentro do nosso gerenciamento de comunicações? Primeiro, a gente vai fazer uma análise de requisitos, né, da comunicação, ou seja, analisar quais são os requisitos necessários para realizar uma perfeita comunicação, uma proativa, positiva e produtiva comunicação dentro do nosso projeto. Depois, usar a tecnologia, que tecnologia, né, nós vamos usar das comunicações, ou seja, que ferramentas, é o WhatsApp, é uma ferramenta web, é um Excel, é um e-mail, como é que a gente vai usar a tecnologia dentro do processo de comunicações. Depois também definir quais são os modelos de comunicação. Então, quais são os modelos de relatório, de comunicado, de memorando, o que quer que seja, já definir esses modelos previamente para depois você utilizar. Você define eles na fase de planejamento, utilizando na fase de execução e monitorando e controlando esses modelos na fase de monitoramento e controle. Que métodos de comunicação serão utilizados e que reuniões periódicas serão realizadas durante o projeto. Então aqui você pode utilizar reuniões quinzenais, semanais, mensais, de acordo com o perfil, né, e as necessidades que cada projeto tem o seu. Então você tem que definir junto com a equipe, junto com o cliente, junto com os fornecedores, então junto com todos os stakeholders, quais são a periodicidade de reuniões que você vai utilizar dentro do seu projeto. E como saída, como resultado dessas ferramentas, nós vamos criar o plano de gerenciamento de comunicações e atualizar os documentos do projeto. Certo? Dúvidas? Se tiver alguma dúvida, escreve aí para mim, para a gente poder debater. Talvez a sua dúvida possa ser a dúvida de outro aluno e, né, outros alunos antes também podem ter perguntado e a gente pode tirar a dúvida de todo mundo e fazer aí uma grande comunidade de dúvidas e perguntas. Então, só recapitulando um pouquinho mais em detalhes cada uma das entradas, o plano de gerenciamento do projeto, nós temos como entrada o escopo, ou seja, tudo que a gente já definiu lá no escopo, né, no termo de abertura do projeto, os requisitos, as premissas, as restrições, os riscos iniciais, tudo isso são informações que estão no seu plano de gerenciamento do projeto, que você tem até o momento e você pode utilizar para poder alimentar o seu plano de comunicações. No seu registro de partes interessadas, você já deve ter aí nesse momento a lista dos stakeholders, das pessoas que vão participar do projeto, que nós chamamos também de partes interessadas, ou seja, a lista de pessoas que vão atuar no seu projeto, qual é o cargo delas, qual é as atividades delas. Talvez você já tenha feito uma matriz de responsabilidades RACI nesse momento, você pode utilizar para você usar como registro, né, das partes interessadas. Se você não fez, eu vou fazer um vídeo, vou deixar aqui disponível lá em bônus, aula bônus, né, que são aulas extras curriculares aqui para que a gente possa ter sempre informações a mais, informações adicionais. Então eu vou colocar um vídeo sobre matriz de responsabilidades RACI
Aí você já consegue entender, conhecer, caso você ainda não conheça, para poder utilizar aqui no seu processo de entrada no seu gerenciamento de comunicações. Outros são os fatores ambientais da empresa. Toda empresa já tem uma cultura, já tem processos de comunicação validados, já tem um modo, né, o modus operandi dela, o modus de operacionalizar as comunicações. Então, nada melhor para você, como gerente de projetos, que você use as mesmas ferramentas, se for possível, o mesmo modelo, se for possível, de repente a mesma logo, o mesmo papel timbrado, tudo que você puder usar aqui como fatores que já são ambientalizados da empresa dentro desse processo de comunicação é válido, porque aí você consegue trazer mais o time para perto, porque já estão acostumados, ainda mais se for do cliente, se você estiver fazendo um projeto dentro de um cliente, que você utilize já a mesma metodologia, modelos e formas que o cliente já usa, porque aí você consegue manter a familiaridade do processo de comunicação com os seus stakeholders. E ativos de processos organizacionais são informações que a empresa utiliza como processo. Então, se ela já tem um processo que vai utilizar, que ela já utiliza no dia a dia dela, então vale a pena dar uma averiguada e ver aquilo que cabe dentro do seu projeto, sempre, claro, e você utilizar dentro dele. Para isso, as ferramentas, você vai fazer uma análise de requisitos da comunicação, ou seja, quais são os requisitos necessários para garantir que aquela comunicação foi bem entendida por quem recebeu. Então lembra que nós vimos lá no início dessa nossa disciplina como que a gente, como é que o emissor cria codifica a mensagem, transfere para o receptor decodifica. Então, quais são os requisitos de uma boa comunicação dentro do processo da empresa, dentro do que já é um plano de comunicações que uma empresa usa? Então, quais são fazer uma análise desses requisitos é muito interessante para que a gente não tenha, por exemplo, a empresa já usa o Slack, né, que é uma ferramenta de colaboração. Então não adianta você tentar implementar o WhatsApp ou o Telegram, porque eles estão acostumados com o Slack. Então, analisar esses requisitos, né, de uma boa comunicação é sempre válido. Qual tecnologia também já é utilizada para você poder utilizar dentro dos modelos de comunicações, né? Como eu disse, usar memorandos, usar talvez um papel timbrado como fundo da empresa, usar as mesmas formas de se comunicar, usar o mesmo nível de palavras, o mesmo vocabulário que a empresa já utiliza, também é válido. Aqui, só como um exemplo, uma vez eu fui... lembra que a gente falou que comunicação é tudo, né? Então, por exemplo, o vestual, a forma de você se portar, né? O físico, representa 55% dos treinamentos. Então, lembra que eu falei? Teve um projeto que eu estava acostumado a usar terno, né, geralmente em clientes que eu vou, e certa vez eu fiz um projeto numa siderúrgica. E nessa siderúrgica, a vestimenta comum é calça jeans, sapato, às vezes bota, e uma calça, uma camisa no máximo de botão como essa, ou uma camisa polo. É o comum deles. Eles não usam roupa social, sapato social, calça social de tergal, essas coisas. Então, a primeira vez que eu fui lá, me recomendaram que eu me vestisse de acordo com que os funcionários, inclusive diretores, estavam acostumados. Por que isso? É a forma de eu me comunicar, de eu me aproximar deles de uma forma visual. Eles me verem como um membro da equipe deles. Então, isso também é uma forma de você se comunicar, né? Que é um pouco desse método de comunicação. Então, indo além do como você fala, como você se comunica, mas né, de verbal ou oral, mas também o visual ajuda na comunicação. As reuniões também é importante, como a gente viu no início da disciplina, você ter um domínio sobre o que você está gerenciando, né, ajuda no convencimento e nas pessoas, né, terem confiança em você. Então as reuniões elas têm que ser definidas previamente com todos os membros desde o início do projeto, lá na fase de planejamento,
para você planejar todas as reuniões, o que vai ser dito, qual a frequência de cada reunião, de acordo com a necessidade de cada projeto. Isso é extremamente importante para você também já ganhar a confiança, a credibilidade das pessoas desde o início do seu projeto. E aí a gente vai iniciar o nosso plano de gerenciamento das comunicações, né? Vai juntar lá com o plano de gerenciamento de escopo, de cronograma e de custos que nós já fizemos. Nós vamos criar agora o plano de gerenciamento de comunicações e vamos atualizar os documentos do projeto, certo? Dúvidas até aí? Então, se tiver alguma dúvida, manda para mim, senão vamos continuar. E que entradas, ferramentas e técnicas e saídas são utilizadas no processo de gerenciar as comunicações? A gente viu lá no planejamento e agora em gerenciamento. Aqui em gerenciamento, para nós gerenciarmos as comunicações, a gente vai usar o plano de gerenciamento das comunicações, que nós já vimos no início, relatórios de desempenho de trabalho, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais. E as ferramentas e técnicas, nós vamos ver as tecnologias das comunicações, modelos de comunicações, métodos de comunicação, sistemas de gerenciamento da informação, relatórios de desempenho. E as saídas nós vamos alimentar e criar as comunicações do projeto, as atualizações do plano de gerenciamento do projeto, as atualizações dos documentos do projeto e atualizações dos ativos de processos organizacionais. Vamos ver cada um deles? Então vamos falar aqui em detalhes um pouquinho sobre eles. O plano de gerenciamento das comunicações, nós já falamos, estamos criando ele agora. Então ele vai ter ali como nós vamos nos comunicar, o que lá, lembra que aquelas perguntas? O que nós vamos comunicar, como nós vamos comunicar, quando nós vamos comunicar, para quem, em que periodicidade, por onde, por quais caminhos nós vamos utilizar para movimentar as comunicações. Então, tudo isso faz parte do plano de gerenciamento das comunicações. Então, novamente, deixei aqui um modelo de plano de gerenciamento das comunicações para que você use como modelo, para você estar se guiando também naquilo que a gente está vendo aqui no nosso curso. Os relatórios de desempenho do trabalho, ou seja, como cada um tem desempenhado o seu papel, o seu trabalho no decorrer do projeto. Então, os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais são os mesmos que nós já falamos anteriormente, só estamos agora alimentando na fase de execução, certo? De novo, técnicas e ferramentas, a gente continua utilizando as mesmas tecnologias para as comunicações que já são utilizadas. Se a empresa já usa alguma, a gente só mantém. Os modelos de comunicação, novamente, se já tem, você utiliza, se não, você vai criar modelos e homologar esses modelos, principalmente com seu cliente, para que não haja divergência com que a empresa já está acostumada a utilizar de modelos. Então, nada mais justo e melhor que você utilize o que a empresa o cliente já está acostumado. Se o cliente não tem, aí sim, você cria um modelo. Se você já fez outros projetos, provavelmente você já tem algum modelo em mente ou no seu computador, ou então, o mais fácil, busca na internet, não precisa reinventar a roda, busca na internet, tem vários modelos. Eu mesmo, quando preciso criar, eu vou no Google e pesquiso o que tem de modelo e uso o que é melhor, que melhor se adapta à minha necessidade naquele projeto. Métodos de comunicação, como é que você vai se comunicar, os sistemas de gerenciamento da informação, ou seja, se a empresa já tem algum sistema, já tem alguma ferramenta web que utiliza para gerenciar, pode ser ferramentas como o Trello, como o Monday, como o Highbox, como o próprio Slack, que são sistemas de gerenciamento de tarefas, de informação, de projetos, que você pode utilizar. Caso a empresa não utilize, você pode sugerir, ou você pode adaptar ao uso do Excel mesmo e do Word, por exemplo. E os relatórios de desempenho que você precisa também ou criar ou utilizar algum relatório de desempenho que já seja usado pela empresa que você está atuando ali como cliente ou dentro da sua própria organização. Com isso, nós vamos alimentar o nosso plano de comunicações do projeto,
nós vamos atualizar o plano de gerenciamento do projeto, né, lá da fase de planejamento, agora para a fase de execução. Nós vamos fazer as atualizações dos documentos do projeto, quaisquer que sejam, e as atualizações dos ativos de processos organizacionais, caso eles também precisem ser atualizados dentro do seu projeto ou para a própria empresa. Agora, como entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos para controlar as comunicações, vamos ver aqui o que nós temos, né, dentro do processo 10.3, que é controlar as comunicações. Primeiramente, nós temos lá o plano de gerenciamento do projeto. Você vê que são as mesmas entradas que nós já tínhamos lá na fase de execução, né, de comunicações do projeto, registro de questões, né, você vê que agora tem entradas novas, dados sobre o desempenho do trabalho e ativos de processos organizacionais. Como ferramentas, nós vamos usar os sistemas de gerenciamento da informação, opinião especializada e reuniões. E a saída, nós vamos criar as informações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de mudança que podem ocorrer, atualizações do plano de gerenciamento do projeto, atualizações dos documentos do projeto e atualizações dos ativos de processos organizacionais. E olhando cada um deles agora um pouquinho de detalhe, nós vamos ter como entrada, né, que vai alimentar esse processo, o plano de gerenciamento do projeto, que nós temos até o momento, as comunicações do projeto, registro de questões, né, então algumas dúvidas, perguntas e questões sobre o projeto começaram a surgir nesse momento de execução, e você traz para a parte de monitoramento e controle, então, os dados sobre o desempenho do trabalho de cada um dos componentes do seu projeto e os ativos de processos organizacionais. Aí você vai alimentar ou atualizar o seu sistema de gerenciamento da informação. Você pode precisar buscar opinião especializada, então para isso fazer reuniões, trazer a equipe para uma sala de reunião e debater aquelas questões para poder buscar a opinião especializada de cada um naquele momento e fazer reuniões necessárias ou reuniões extras que possam precisar atender as necessidades do seu projeto, né, em relação às comunicações. E aí nós vamos então ter como saída, né, como resultado desses processos, as informações sobre o desempenho do trabalho de cada stakeholder, as solicitações de mudança que podem ocorrer e que vão ocorrer para você levar para o comitê de mudanças, as atualizações do plano de gerenciamento do projeto, atualizações desses documentos do projeto e também dos processos, né, dos ativos de processos organizacionais da empresa. Maravilha? Então vamos continuar aqui. E já caminhando já aqui para o final da nossa disciplina, eu trouxe nesses últimos slides aqui um pouco do meu conhecimento, um pouco daquilo que eu trouxe de experiência, do que eu aprendi a desenvolver em outros estudos fora do gerenciamento de projetos, mas que é muito válido para você ter como ferramenta de trabalho no seu dia a dia, dentro dos projetos ou até fora deles. Então, o primeiro ponto que eu queria discutir com você aqui é sobre o poder das palavras. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de estudar, de ler sobre o poder das palavras, mas aqui vai uma pergunta para você. Você realmente acredita que as palavras têm poder? Então, eu acredito que sim. Você escolher as palavras que você usa no seu vocabulário do dia a dia tem enorme influência em como vai ser você, como vai ser o seu dia, né, o seu dia a dia de trabalho. Então, eu queria falar com você sobre esse poder que as palavras têm em mudar a personalidade das pessoas, em mudar a forma de agir e a forma até de pensar e de interagir com as pessoas. Você já deve ter visto, ou compartilhado, ou presenciado, você deve ter até no seu meio pessoas que são extremamente positivas e pessoas que são extremamente negativas. Que você vai conversar, pessoas que só reclamam, pessoas que só tudo está ruim, tudo tem um problema. Você fala, e aí, tudo bem? Tudo bem para você? Você já deve ter visto, né? Você deve conhecer alguém assim.
Outro tipo de pessoa são as pessoas positivas, que você conversa e está sempre de bom humor, está sempre feliz, tem sempre uma palavra positiva para trazer para o dia a dia e para os problemas que surgem, né? Então, 2 tipos de pessoas que têm uma solução para cada problema e pessoas que têm um problema para cada solução. Então, depende muito do poder que as pessoas utilizam de suas palavras. Eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe, queria que você refletisse um pouquinho, se quiser até dar uma pausa, né, depois que eu te fizer essa pergunta, queria que você fizesse uma pausa e refletisse. Né? Você sabe quantas palavras nós temos no nosso vocabulário? Você tem ideia disso? Assim, quantas palavras, né, a gente usa palavras diferentes nós temos no nosso vocabulário. Esse da língua portuguesa está lá no dicionário Aurélio, que é o dicionário mais usado e conhecido aqui no Brasil. Você tem ideia? Não? Então vou te falar uma coisa. Existem mais ou menos 435 mil palavras. Sabia disso? Agora, nós que já temos um certo nível, né, cultural, de educação, de estudo, você sabe quantas palavras eu, você, pessoas do nosso meio utilizam no dia a dia? Dessas 435 mil, quantas você e eu utilizamos no dia a dia? Então eu vou te dizer, pesquisas mostram que a gente utiliza de 4 a 5 mil palavras por dia no nosso vocabulário, palavras diferentes. Você sabe que isso é 1,2% dessas 435 mil palavras. É muito pouco, muito pouco. Nosso vocabulário realmente é muito pobre em relação à quantidade de palavras que nós temos disponíveis para utilizar. Mas a gente usa muito pouco delas. É essa a deficiência que nós temos da leitura. Né? Se a gente parar para pensar, quantos livros você leu esse ano? Quantos você planeja ler ainda? Né? Quantos livros você lê em média ao mesmo tempo? Então essas são perguntas que as pessoas, quando eu pergunto em palestra, em sala de aula, em treinamento, as pessoas leem uma média de 5 a 10 livros por ano. Por ano. É muito, muito, muito pouco. Pouquíssimas são as pessoas, tirando os mentirosos, poucas são as pessoas que leem 1, 2 livros por mês. Então, eu te pergunto, como é que você tem atualizado e melhorado o seu vocabulário para usar bem as palavras, seja numa reunião, numa apresentação ou num relatório? Isso é muito triste ver que nós não temos a cultura da leitura no nosso país. Né? Então isso a gente ainda tem que melhorar bastante. Agora, continuando, dessas 435 mil palavras, você sabe quantas palavras são negativas nesse vocabulário brasileiro, da língua portuguesa? Pois é, se você já chutou, se você deu uma pausa para pensar ou ainda está pensando, eu vou te dizer, a gente usa ou tem à disposição cerca de 2.000 palavras negativas. Das 435 mil, tá? Não é das que você usa no dia a dia. Mas nós temos cerca de 2.000 palavras negativas para ser utilizada. Agora pensa comigo, e palavras positivas? Quantas nós temos no nosso vocabulário à nossa disposição para utilizarmos? Você sabe? Então eu vou te dizer quantas palavras nós temos. Infelizmente, mais ou menos 1.000 palavras, metade das palavras negativas. Talvez agora você entenda por que tem tanta gente negativa no mundo. A gente tem o dobro de palavras disponíveis para sermos negativos. E isso é triste, né? É ruim, mas é a nossa realidade, é assim que funciona. E aí você tem que entender agora o poder dessas palavras para utilizá-las no seu dia a dia. Você tem que escolher as palavras que você usa no seu dia a dia. Então, por exemplo, em estudos que eu fiz, aqui no meu... Eu não sei qual livro agora, né? Você já deve ter visto aí nos meus vídeos os livros que eu tenho aqui no meu escritório. Eu fiz um estudo, num livro de psicologia que diz o seguinte, que a palavra difícil ela é muito limitadora, ela é limitante. Então, quando eu te pergunto assim, fulana, você consegue fazer um relatório sobre o que aconteceu
no último incidente do seu projeto? Se a gente fizer essa pergunta no dia a dia, a maioria das pessoas vão dizer assim: ah, é difícil, ou você consegue fazer tal coisa? Né, algo que seja fora do seu cotidiano. Ah, difícil, isso é difícil, e aquilo, difícil. Quando você usa a palavra difícil, o seu cérebro entende o seguinte: ok, é difícil, não vou nem tentar. E você para o processo de melhoria, de aprendizado, de desenvolvimento cerebral naquele momento. Mas quando você troca por uma palavra chamada desafiadora, isso é desafiador. Isso vai ser um desafio para fazer. Automaticamente, incondicionalmente e inconscientemente, o seu cérebro começa a pensar o seguinte: cara, esse é um desafio, eu preciso vencer. Como eu faço? Olha como é mais amplo. Olha como você consegue ter uma amplitude, uma continuidade daquele desafio. Então, primeiro é desafiador você mudar as palavras. Então, eu hoje, raramente uso a palavra difícil. Geralmente eu uso desafiador. Quando a pessoa me pede algo que não está no meu dia a dia, no meu cotidiano, fazer. Falo assim, isso aí vai ser desafiador. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha cérebro, começa a pensar. Porque eu quero resultados, eu quero respostas. Eu preciso desenvolver algo em cima disso. Então, trocar as palavras ajuda muito. Eu fiz uma listinha aqui de algumas palavras que eu queria apresentar para você, de como você pode usar o poder dessas palavras a seu favor. Então, queria usar aqui com você algumas palavras negativas e enfraquecedoras que você transformar. É um desafio para você, a partir desse momento, transformar palavras como ansioso em um pouco preocupado, expectante, na expectativa. Então, por que é ansioso? Não sei se eu botei aqui na lista essa palavra, senão eu vou citar ela agora. De repente, ela vai estar aqui, porque eu não lembro de todas. Se você quer saber se a gente está falando a verdade, se isso faz sentido para você, procura uma pesquisa do Dr. Augusto Cury, que é psicólogo, psiquiatra, e ele disse que mais de 90%, acho que 91%, 92% dos pacientes que ele tratou com depressão começaram a depressão usando a palavra depressão, usando as palavras de forma deprimente, depressivas. Por exemplo, oi, e aí, como é que tá o dia? O dia hoje está cinza, está tão triste. Esse dia hoje está tão pesado. Esse dia hoje está depressivo. Aquela reunião foi depressiva. Aquele meu vizinho, ele é tão deprimente. Essas palavras vão ecoando na nossa cabeça e vão criando a sua realidade. Então, de acordo com o Dr. Augusto Cury, mais de 90% dos pacientes dele que ele tratou de depressão usavam essa palavra. Então, que tal começarmos com a palavra ansioso, trocar para estou na expectativa, estou expectante. Olha que palavra nova, expectante. Eu estou um pouco preocupado, estou um pouco pensativo. Outra palavra, com medo. Que tal trocarmos para inquieto, espantado? Talvez ajude a diminuir a pressão negativa da palavra. Estou confuso por estou curioso. Porque confuso te dá uma sensação de perda, de estar ali meio, não sei para onde eu vou, para onde eu corro, estou confuso, o que eu faço? Estou curioso. O que será que eu faço nesse momento? Isso também é uma palavra interessante. Deprimido, está aqui, para calmo antes da ação, ou prestes a dar a virada. Então, isso é uma palavra que te motiva, vai te dar o próximo passo, vai te levar para frente. Então, isso é muito importante. Destruído. Quantas pessoas, no final de um dia de trabalho, a gente pergunta, aí, como é que você está? Estou destruído. Estou arrebentado. Cara, hoje o dia acabou comigo. Então, que tal trocar para estou em desvantagem? Ou estou em alavancagem, estou em plena recuperação. É isso, estou me energizando, algo parecido. Então, são sugestões de melhoria de palavras para que a gente tenha realmente poder desenvolver palavras melhores no nosso vocabulário. E tem aqui uma série de outras palavras que a gente pode usar no nosso vocabulário para poder melhorá-lo, transformá-lo. Estou doente para estou me purificando.
estou estressado para estou ocupado, me energizando. Eu odeio para eu prefiro, porque se você odeia alguma coisa, é porque você prefere outra. Então, em vez de você falar eu odeio beterraba, que tal você dizer eu prefiro alface e tomate? É muito melhor e mais positivo. Tem outras tantas palavras, estou irritado aqui embaixo, para estou energizado, estou pilhado, né, preguiçoso, estou acumulando energia. Olha que interessante, muito legal, né? Cara, isso aqui é um pequeno estudo, né, que eu queria trazer aqui para você sobre o poder que as palavras têm em relação a como você utiliza elas no dia a dia. Fez sentido? Gostou? Fala aqui embaixo, comenta para mim o que você achou, para que eu possa saber se faz sentido manter slides como esse nas minhas aulas, tá bom? E agora, quero falar com você sobre um tema que eu gosto muito, interessantíssimo, que são microexpressões. Eu, particularmente, parei para estudar sobre microexpressões, porque foi um tema que me encantou demais, e isso tem me ajudado muito nas minhas reuniões, me ajudado muito na minha vida pessoal e profissional, que é saber ler as pessoas, saber interpretar microexpressões das pessoas. Lembra que nós falamos sobre isso no início dessa disciplina? Então agora a gente vai entrar em detalhes sobre microexpressões. Primeiro deixa eu falar o lado científico, depois a gente vai para o lado mais interessante e gostoso desse tema de microexpressões. Microexpressões é um estudo feito pelo Dr. John Gottman, e ele criou uma pesquisa onde ele documentou mais de 10.000 microexpressões das pessoas e jogou elas no computador e depois fez uma análise em cima delas. O que são essas microexpressões? São expressões faciais breves, geralmente 1/4 de segundo ou até menos, é muito rápido, aquelas coisas assim. Elas são difíceis de disfarçar porque elas vêm do subconsciente, como alegria, desprezo, espanto, medo, nojo, raiva. Então são expressões que são micro, rápidas, que a gente não consegue disfarçar. São expressões universais em qualquer ser humano do mundo, é muito natural do ser humano, então não tem como racionalizá-las e nem sempre estão alinhadas com a sua fala. Eu vou provar isso. E esse doutor John Gottman fez essa pesquisa, pegou essas microexpressões, mais de 10.000, colocou num computador e ele pesquisou casais. Ele jogava estímulos de alegria, de desprezo, de nojo, de medo, né? E a junção dessas microexpressões, ele conseguia dizer se aquele casal ia ficar. Ele falava, olha, esse casal aí vai ficar 1 mês junto, aquele ali vai ficar 6 meses, o outro ali 1 ano, aquele ali 10 e aquele ali nunca vai se separar. Então, como que ele fazia isso? Ele fazia isso através desses estudos e, de acordo com essas pesquisas, a máquina nunca errou. Olha que interessante. E se você entender, claro, você não vai, eu também não conheço as 10.000 microexpressões, mas essas mais básicas você consegue entender, identificar, se você parar para estudar. Tem canais do YouTube interessantes que falam sobre isso. Um que eu gosto muito aqui no Brasil, de um grande especialista, na verdade, o Vitor Santos. O Vitor, ele é especialista, do canal Metaforando, especialista em expressões faciais. Então, bem bacana, estudar ali o que ele estuda. E ele estudou o Dr. John Gottman, ele estudou outros profissionais, bem bacana. Então, vamos falar aqui sobre a disciplina para a gente não perder mais tempo. Essa é a parte científica. Agora deixa eu falar sobre a parte legal, gostosa. Você já viu? Presta bem atenção no que eu vou falar agora, porque presta mais atenção, às vezes até olha para mim aqui embaixo, que eu vou usar algumas microexpressões para te mostrar como é que você pode começar a interpretar as pessoas. Então, assim, microexpressões, como a gente falou, são difíceis de disfarçar, às vezes elas viram até macro. Então, aquela regalada de olho, como vamos olhar aqui, ó, alegria. A alegria é a junção de 3 expressões, 3 pontos do rosto. Se você fecha o olho na hora de rir, se você faz esse sorriso um pouco mais frouxo, ou apertadinho aqui na boca, é a alegria. Desprezo, se você dá aquela puxadinha no canto do rodo, da boca, quando a pessoa está falando,
O espanto quando dá aquela meia arregalada de olho e a boca faz aquele hã? Então isso é o espanto. Então assim, eu vou dizer, uma vez eu tive numa reunião e onde eu precisava ler muito a pessoa que estava falando. E o que aconteceu nessa reunião? Ela estava falando e... Bom, antes disso, deixa eu falar outras coisas importantes. Você sabia que... Quer ver quando uma pessoa está mentindo? Essa é uma técnica usada pelo FBI. Né? Acho que a CIA também usa, mas o FBI usa. Você sabia que uma pessoa, se você saber se ela está lembrando de algo que é verdade, ela tem que olhar para o canto, tem que olhar para cima, para a esquerda. Por quê? O lado superior esquerdo do cérebro é onde você guarda as memórias, as mensagens, imagens que você vivenciou. Se você precisa criar uma imagem nova que a sua mente nunca viu, você olha para o canto superior direito. Porque é o lado da imaginação, da criatividade, da criação. Então é onde você olha instintivamente para criar uma imagem muito rápida na tua cabeça. Então veja o que acontece. Se eu perguntasse para você, e o FBI sabe disso, eles usam da seguinte forma, eles fazem perguntas no início do interrogatório, perguntas verdadeiras, para saber se você vai olhar para o lado esquerdo ou direito. Então, por exemplo, se eu te perguntar o que você comeu hoje no café da manhã, ou que roupa você estava usando quando você fez alguma coisa, que posição você estava sentado no sofá quando você viu o filme de ontem à noite? Você fatalmente vai olhar para o lado superior esquerdo para você buscar na sua mente a imagem que você tem na cabeça. Então você vai fazer assim, ou você vai dar aquela micro olhada para cima, e aí quem está analisando você vai olhar e falar, ele olhou para cima, para a esquerda. Então ele está lembrando dessa informação, isso é verdade. Quando você diz assim, eu estava, por exemplo, sem olhar, qual a cor da sua camisa agora? Você vai fazer assim, eu estou de camisa listrada, de botão, rosa, branca e amarela. É azul. Mas você tenta lembrar. Se eu falar para você agora, nesse momento, tenta imaginar o Mickey Mouse com o chapéu do Pateta e a gravata do Pato Donald. O seu cérebro vai para o lado direito. Por quê? É o lado que você precisa criar essa imagem. Porque você nunca fez ela, você nunca criou e nunca armazenou ela do lado esquerdo do cérebro. Então você joga para o lado direito e você tem que criar aquela imagem nova na sua cabeça. Mas isso é um quarto de segundo, meio segundo. É muito rápido. Mas para quem está te analisando e sabe ler, sabe ver essa informação. Então dali para frente, a pergunta que a pessoa fizer, se você fizer uma microexpressão para a esquerda, é verdade. Para a direita, é mentira. E aí a pessoa vai direcionando as perguntas para pegar você numa mentira. Dito isso, outra coisa importantíssima. Lembra que a gente viu aqui, cadê? O último item aqui, nem sempre estão alinhadas com a fala. Então, por exemplo, se eu perguntar para você assim, pessoa, fulana, você gosta da sua sogra? Vamos supor que você tem uma sogra, tá? Cara, amo a minha sogra, adoro a minha sogra, cara, melhor pessoa do mundo. Você tá vendo meu rosto? Ele tá dizendo não, ó. Amo a minha sogra. Então isso é mentira. Porque isso é uma microexpressão. Seu corpo tá dizendo não, não é verdade. Quando você diz assim, cara, amo a minha sogra, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Cara, amo mesmo. Então, quando você faz assim, você está afirmando com o corpo. Por isso que o corpo fala mais do que as palavras. Então, saber interpretar isso é importante. Então, eu queria contextualizar isso para te dizer. Nessa reunião que eu estava, o cara me falou assim, eu estava numa reunião, estava com um diretor e um recurso do projeto que estava prejudicando, estava atrapalhando o projeto. E aí o que a gente fez? A gente estava ali para fazer uma reunião e pedir que o cliente colaborasse, que essa pessoa colaborasse. E na reunião eu estava analisando as expressões desse profissional e esse diretor estava conversando, falando, olha, eu preciso da sua ajuda, que você colabore, que você entregue as informações, que você participe, entre nas reuniões. E o cara
que ele fez? Primeiro, ele se afastou com o corpo e cruzou o braço. Ou seja, quando ele se afastou, se ele abrisse os braços, ele estaria me dizendo que ele está aberto àquela informação. Como ele fez isso e se fechou, né, cruzou o braço do tipo, não quero, né, não quero, tô de mal. Né, criança faz muito isso, birra. Não, e ele fazendo assim, cara, sem problema nenhum, vou ajudar de todas as formas, estarei em todas as reuniões. Você percebe como isso é negativo? Então quem não sabe ler, né, que foi o caso desse diretor, tudo que ele... e a reunião foi bem extensa, mas no final ele falou assim, a reunião foi muito boa, né? Eu falei, olha, você quer que eu te agrade ou você quer que eu fale a verdade? Não, fala a verdade. Esse cara não vai fazer nada do que ele prometeu. Nenhuma vírgula. Não, mas ele disse, ele se comprometeu. Cara, não vai. Não vai. E dito e feito. Não aconteceu nada. Aquele cara não entregou um relatório. Não entrou em nenhuma reunião. Não foi uma pessoa favorável e colaborativa dentro do projeto. Como eu já tinha previsto. Então, saber ler as pessoas é muito importante. Eu dei outros exemplos, né, no início, não vou nem repeti-los aqui, do jogo de cabelo da mulher, mas vale a pena você estudar microexpressões, para que você também saiba ler as pessoas. Né? Vendedor sabe fazer isso muito bem, ou os vendedores que sabem são os que vendem muito bem, porque eles sabem pegar essas microexpressões e usá-las a seu favor numa reunião, numa negociação. Negociadores, então, são experts em fazer isso. Eu recomendo que você estude um pouquinho, é muito interessante, eu gosto muito dessa disciplina, tenho estudado bastante. Quem sabe um dia eu não monto aqui um curso só de microexpressões para a gente poder trabalhar em cima delas, tá bom? Então, vamos lá. Outro ponto importante também que eu fiz um estudo que eu trouxe aqui para você é o que a gente chama dos 4 cavaleiros do Apocalipse, ou seja, os 4 momentos onde a comunicação ela vai de mal a pior, onde ela acaba, seja no âmbito pessoal, familiar, do cônjuge e da vida profissional. Então serve para tudo. Então isso aqui realmente é um bônus aqui que eu quis trazer para a nossa disciplina de comunicações. Tem mais nada a ver com o projeto, é da sua vida agora, é para você, é um presente para você realmente saber como usar. Então, existem esses 4 cavaleiros que é assim, como uma comunicação bem feita, um relacionamento não acaba do dia para a noite. Um relacionamento qualquer, chefe, patrão empregador, empregado empregador, chefe subordinado, marido e mulher, 2 amigos, pais e filhos, não importa, 2 seres humanos, tá bom? Pensa assim, qualquer relacionamento com 2 seres humanos, existem esses 4 cavaleiros que destroem um relacionamento por falha de comunicação e eu separei para poder trazer aqui para você. Então, o primeiro deles aqui é o da defensividade. Quando um processo de comunicação entre 2 pessoas entra na defensividade, né, ou seja, onde um começa a atacar o outro, né, você começa a ouvir frases do tipo, sou só eu que faço isso? Ou você também faz? Né, ou seja, eu estou me defendendo, justificando que você também faz isso. Né? Proclamar inocência. Eu não fiz nada disso, você precisa acreditar em mim. Né? Seguida de uma longa história, aí a pessoa vai lá, conta aquela história, porque eu fui, olha, eu tive lá, e o fulano estava, e não sei o quê. Né? Ou mostrar-se ultrajado. Né? Você pode ouvir uma pergunta do tipo, como é que você tem coragem de pensar isso de mim? Ou começa também a choramingar, né? A se bancar de vítima. Né? Por exemplo, você acha que eu faço tudo errado, eu não devo servir para nada mesmo. Então, quando essas frases começam a fazer parte de um debate, de uma discussão, de um diálogo, e pode ver que isso se encaixa em qualquer momento da vida pessoal ou profissional. E o resultado disso sempre é o bloqueio na comunicação, o aumento da incompreensão. Né? Os dois indivíduos, vamos tratar assim, começa a ter esse bloqueio. Então eu vou evitar falar porque você
vai me atacar mesmo, eu vou ter que ficar na defensividade, você não acredita em mim, e por aí vai, né? Tem todas essas perguntas, e isso aumenta, então, o processo de incompreensão. E isso leva ao segundo cavaleiro do Apocalipse, que é a obstrução, né? Onde tem aquele stonewalling, né? A parede de pedra, o emparedamento, né? Ou seja, nesse momento, a pessoa se fecha em si mesma e se recusa a interagir com o outro. Então, nesse momento, nessa segunda fase, né, do processo de destruição da comunicação, a pessoa, para passar da defensividade, ela começa então a evitar falar, conversar, porque para não entrar na defensividade, no ataque, né, o obstrutor ele retira-se fisicamente do ambiente. Então, um dos dois indivíduos sai do ambiente, vai começar uma discussão, ele prefere levantar e sair. Isso é muito mais característica do homem por fatores biológicos. Né? Então, 80% dos obstrutores são homens, né? Por razões biológicas, né? Desde a época das cavernas, o homem era mais ogro, né? Então ele biologicamente ele levanta e sai, né? Para não continuar o ataque. É muito comum também você ver aquele poker face, né? Aquela face né, do jogo de poker, que é não vou me dar nenhuma expressão para você não saber o que eu estou pensando. Fica aquela cara de morto-vivo. Já viu? Então, assim, né, não esboça nenhuma reação e deixa sempre outra pessoa falando com as paredes. Então, sabe aquela aquele rosto de tô viajando, não tô aqui? Ou seja, né, criar realmente uma parede ali entre as duas pessoas para que não haja mais diálogo. E o resultado disso é que quanto mais um lado insiste, o outro lado se fecha, gerando um círculo vicioso que vai levar ao esgotamento desse relacionamento dessas duas pessoas. E aí a gente vai caminhando para o terceiro cavaleiro do Apocalipse, que é o criticismo, onde uma pessoa começa só a ver o defeito da outra, que dá para entender que algo está errado com a pessoa, como se fosse um defeito da sua personalidade. Então, você começa a identificar nesse momento algumas expressões generalistas, como, por exemplo, enfatizar algo negativo que o parceiro, ou que a parceira, ou que o outro indivíduo supostamente fez ou faz com você. Então começa sempre assim, você sempre não sei o quê, você nunca presta atenção, você está sempre olhando esse celular aí, você nunca conversa essas coisas comigo, você sempre prefere falar com seus amigos, então você nunca me ajuda nas tarefas de casa. Então, o sempre e o nunca, que são palavras generalistas, costumam atacar nesse momento. Né? Então, a autoestima, né, por ações que também são atacadas, são as ações que refletem a destruição da autoestima da pessoa, tornando impossível estar ao lado daquela pessoa, daquele companheiro, daquela companheira, por causa do ataque da autoestima. Né? Você não tem essa capacidade, você nunca foi capaz, você não tem isso, você não sabe fazer isso, você é burro mesmo. Né? Então aqui também um parêntese, uma vez eu e minha esposa fomos sair para jantar com um casal de amigos e começou, né, o homem a atacar a mulher, né, fazer microexpressão. Quando ela fazia um comentário, ele fazia aquela cara de ou aquela cara de, sabe, essas microexpressões que já são até macro, né? Mas e aí começa assim, você é burra, você está comentando isso, o que você acha? Você acha que você sabe o que você está fazendo? Então, essas expressões, né, de criticismo, elas atacam diretamente a autoestima da pessoa. E o resultado é um mal-estar, né, permanecer até mesmo nos momentos em que o casal nem está criticando, né, está discutindo mais. E caminha-se, então, para o último cavaleiro do Apocalipse, que é o da superioridade, que é quando um dos dois se coloca acima do outro, ou ao mesmo tempo tenta desqualificar a outra pessoa. Então você começa a zombar, a ironizar, a menosprezar, a desacreditar, a desautorizar. Né? Isso é muito comum entre pais com um filho, né, que querem ter criações diferentes. A duvidar da capacidade e, por fim, né, acabar ofendendo essa pessoa, né? Às vezes até na frente dos outros, como esse exemplo que eu dei aí do casal que saiu para jantar.
que inclusive, não contei, a menina foi chorar no banheiro, minha esposa foi lá ajudar, e eu olhei para esse cara, que é um conhecido meu, um amigo meu, olhei para ele e falei assim, cara, você para agora de atacar, de ofender, de menosprezar, de ridicularizar a sua esposa, ou a gente levanta e vai embora. Então, para agora. Né? Então, às vezes, as pessoas precisam também tomar uma dura para poder aprender. E a destruição, né? O desprezo destrói a admiração, o carinho, o respeito entre esse casal, entre essas pessoas, sendo também uma das maiores características do bullying. E o resultado, claro, é altamente tóxico e destrói não só o casamento, como desestrutura toda uma família, no caso, né, do nosso exemplo aqui, de um casal, né, de duas pessoas próximas dessa forma. Certo? Bom, claro que tem antídoto, né, para todos esses cavaleiros aí do apocalipse. Então, para defensividade, quando você identificar que você está aquelas frases lá, aquelas perguntas, né, que começam na fase da defensividade, então o que você tem que fazer? No momento você sai da emoção, volta para a razão e você começa a baixar a guarda, ouvir o que o outro está dizendo, a audição ativa, lembra que nós falamos? E admitir, desculpa, a sua responsabilidade. Ou seja, de repente você tem uma parte, né, daquela situação, você parte da responsabilidade de melhoria. No segundo, né, se você já estiver na obstrução, então sinalizar que você está ouvindo, dizer que não se sente em condições de conversar naquele momento e comprometer-se a voltar a falar sobre aquele assunto quando você estiver com a cabeça mais fria. Então, vou dar um exemplo aqui. Né? Um tempo atrás, um vizinho atropelou a bicicleta do outro vizinho, da filha do outro vizinho. Acho que a menininha deixou a bicicleta no meio da rua do nosso condomínio e o morador chegando à noite não viu e atropelou a bicicleta, sem a menininha, claro. Quebrou a bicicleta toda e tal. E o meu vizinho, né, o dono da bicicletinha lá, o pai da menina, saiu todo bravo, não gostou, reclamou e tal. E em determinado momento ele falou assim, olha, depois a gente conversa. Acho que ele foi caminhar, depois eu conversando com ele, ele falou que saiu para caminhar, para dar uma corrida. Na volta ele foi lá chamar o vizinho e falou, olha, naquele momento se eu tivesse falado, eu teria falado coisas absurdas e que eu iria me arrepender. Então eu preferi me calar e sair. Fui correr, fui dar uma caminhada, refletir, e agora a gente pode conversar de forma mais racional. Então esse aqui era um momento de obstrução, que ele fez exatamente isso. Ele saiu e se comprometeu a voltar depois para conversar. O terceiro cavaleiro, que é o criticismo, né? Então você pode usar modelos de feedback positivo, né, e passivo. Né? O que é isso? É quando você não ataca a pessoa. Um exemplo é, em vez de falar você está errado, você dizer, olha, aquela situação que aconteceu assim, 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 como podemos fazer para melhorá-la? Em momento algum você ataca, aponta, a pessoa já sabe que ela errou, na maioria das vezes. Mas quando você põe, olha, aquela situação que aconteceu assim, 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 e eu faço muito isso em projeto, como é que a gente pode fazer para melhorar o processo? Então isso ajuda bastante. Põe a culpa no processo, que é para não ter problema. E no desprezo, né, apreciar e valorizar o companheiro. Então isso ajuda muito. Você sempre apreciar e valorizar o que as pessoas têm de bom. Né? Eu vi isso uma vez num vídeo, que assim, ninguém acorda, né, num dia e diz assim, hoje eu vou errar, hoje eu vou cometer erros. Todo mundo acorda querendo acertar, todo mundo acorda querendo ser melhor, todo mundo acorda querendo produzir algo de melhor naquele dia. E coisas acontecem. E é isso que eu quero compartilhar com você. Do mesmo jeito que você, hoje, acordou pensando em ser melhor, em estudar mais, em adquirir um novo conhecimento, em ser uma pessoa melhor, o outro também. E a gente não sabe o que o outro pode estar passando. Então, nesse momento, que a gente fala muito de empatia, que é se colocar no lugar do outro, esse é o melhor momento para se fazer isso. E, né, Papai do Céu, né, para quem acredita, deu 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais do que falar. É isso, né, na nossa disciplina de gerenciamento de comunicações. Espero que eu tenha agregado mais valor, espero que eu tenha acrescentado algo de novo, né, para você. Então, fico muito feliz se isso aconteceu. Qualquer
dúvida, esclarecimento ou elogio, escreve aqui para mim. Vou ficar muito feliz em ler e responder para você. Então, muito obrigado. Espero que você esteja realmente gostando do nosso curso, das nossas disciplinas. E eu vejo você no nosso próximo vídeo, na nossa próxima disciplina. Obrigado. Até mais.